Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha e hoje nós vamos dar continuidade, mais uma aula do nosso ciclo básico, em que nós vamos passo a passo consolidar os fundamentos de um bom investidor, tá? Um investidor de sucesso, aquele que tem realmente ganhos expressivos, ano após ano, consistentes e crescentes. Tá? Então, a aula de hoje é sobre mapeamento e faxina de contas. Eu confesso que para mim, essa não é tão uma área que eu demando tanta energia, porque desde criança, desde muito jovem, eu já entendi a importância de poupar, né? Mesmo o pouco que eu tinha. Então, aquilo ali já é como se fosse um hábito muito bem consolidado. Então, para mim, não é tanta. Eu não preciso despender tanta energia em aprender sobre controle de gastos, entender a minha renda, minha taxa de poupança, quanto que eu consigo poupar percentualmente mês a mês, porque isso já é um hábito incorporado. Às vezes eu poupo mais, às vezes eu poupava menos, mas o hábito da poupança ele sempre foi muito bem consolidado dentro da minha vida. Então, mas como eu entendo a importância disso, né, a relevância para a gente olhando, né, continuando o nosso ciclo de olhar para dentro, e é fundamental a gente entender como que funciona essa questão do nosso orçamento, tá? Então, antes de você aprender a correr, tá? A analogia que eu faço é muito simples. Antes de você aprender a correr, você precisa aprender a andar. E correr está nos investimentos para aprender a investir e andar é aprender a poupar. Tá? Então, primeiro eu preciso aprender a poupar para só depois investir. Então, é fundamental eu entender, olhar para dentro mesmo, né, do meu orçamento. Como que funciona, se eu tenho alguma dívida, como que estão os meus gastos, eu gasto mais com o quê? E esse é o ponto que a gente vai discorrer um pouco na aula de hoje. Tá? Então, a educação financeira, numa sociedade em que aplaude dívidas, né, as pessoas que ostentam, fazem vídeos ostentando coisas, é muito difícil, né, de nós aqui que somos poupadores, que vamos lá, mês após mês, a gente abre mão de consumo para poder ter uma tranquilidade, uma segurança cada vez maior lá na frente. Os primeiros meses, os primeiros anos, eles são realmente dispendiosos, né? Se você não tem aquilo muito bem consolidado, né, aquele alicerce de poder ter um controle de gastos efetivos, uma hora você vai sucumbir. Tá? Então é importante você ter essa inteligência, né? Estruturar ela mesmo. Cada vez mais lógica, entender. Você tem que entender muito bem para não colocar a perder na primeira decisão, né? Tomar uma decisão por impulso. Então, esse ciclo financeiro, como um todo, de onde vem o dinheiro, para onde vai o dinheiro, como que eu estou gastando, é fundamental a gente ter esse alicerce bem consolidado para daí sim formar uma construção de patrimônio, construção de riqueza de forma eficiente. Tá? Então, basicamente é entender que a minha renda são as entradas, né? Tudo aquilo que eu recebo dentro de um determinado período, mês, ano, conforme você, né, entender melhor. Então, renda, né, é todas aquelas entradas, receitas. E eu tenho uma saída, né? Eu tenho passivos, é aquilo que eu gasto. Eu vou entendendo para onde está a direção do meu dinheiro. Né? Eu estou investindo mais em cursos, em educação, em conhecimento ou em lazer, em gastos supérfluos, em viagens, em roupas, em acessórios, em coisas que em determinado momento são bons, sim, né? São boas, eu acho importante você ter isso também, mas com consciência, tá? Com cada vez mais entendimento de que aquilo não é o que de fato vai te exponenciar, né, com o decorrer dos anos, e sim o conhecimento, o comportamento. Esse é o que vai exponenciar, né, os seus resultados com o advento da formação do hábito, da rotina. Né? Isso incorporado tem um poder de exponenciar realmente no longo prazo. Tá? Então esse mapeamento de contas ele é importante para você ter clareza. Né? Você que vai ser o senhor do seu dinheiro. Né? Ele vai servir você. E não você ser o escravo, né, do teu dinheiro, você depender de todo mês, ir lá, ter que trabalhar. Né? A gente vai passando a idade. Né? A gente cansa. Né? Hoje eu tenho 38 anos, mas eu já tive 30, eu já tive 25, 20. Então eu sei que com o passar do tempo, a idade ela vai chegando e a gente precisa pensar lá na frente. Né? Não só por nós, mas também aqueles que estão ao nosso redor, né? Que a gente ama. Então, esse alicerce, para ter
um planejamento financeiro com controle e sempre bom senso. Tá? É importante você ter o bom senso para não negligenciar, né? Porque o lazer, tudo isso que a gente falou sobre as questões do consumo, é muito bom você ter isso também. Porque se isso realmente faz sentido para você e não você está comprando coisas que você não quer com dinheiro que você não tem para impressionar pessoas que você não gosta, né, a ser aquilo que você não é. Não é isso, tá? Então, o dinheiro, quando ele é empregado para lazer que você gosta, né, ir ao shopping, ir ao cinema, enfim, né, fazer um passeio com seus pais, com seus filhos, com alguém que você goste, isso é fundamental, né, e saudável. Mas aquelas coisas que você compra para poder se, né, que você se endivida ou que, enfim, né, que acaba tomando uma decisão ali por impulso, mesmo tendo dinheiro, entenda que isso vai te fazer bastante falta lá no futuro, tá? Então, anotar, né, periodicamente, uma vez por mês, a cada 3 meses, fazer esse balanço, essa faxina de contas entre todas as receitas e as despesas, né, as saídas, vai te dar clareza, tá? Então, entendendo aqui, entrando agora de uma forma mais prática, tá? No orçamento, na questão da faxina de contas e desse mapeamento, né? Para eu começar a ter mais clareza. Entenda que lá no teu balanço, você tem todas as receitas, né? A renda do teu trabalho, né? Ou da tua pensão, de onde vem a tua renda ativa ali mesmo, né? Você tem lá a tua renda, você tem eventualmente renda passiva, algum aluguel que pode cair na sua conta, próprio dividendo, caso você já invista, fundos imobiliários, né, que pagam mensalmente ali, ou as ações que pagam dividendos, juros sobre capital próprio. Você pode eventualmente ter uma estratégia com aluguel de ações, que a gente vai falar num estágio mais avançado também. Então, tem a questão da renda, você tem várias categorias, né, que podem trazer receita que a gente considera como ativos, que colocam dinheiro no seu bolso. E existem os passivos. O que são os passivos? É todas aquelas despesas, seja elas fixas ou variáveis, que estão dentro do seu orçamento. Tá? Então aqui vem despesas com saúde, despesas com transporte, com alimentação, despesas pessoais, né, com higiene, com lazer, educação, eventualmente aquelas despesas temporárias, às vezes uma reforma que você vai fazer na sua casa, ou despesas que vêm a cada período ali, né, do ano, como IPVA, IPTU. Você precisa ter cada vez mais essa clareza para você entender o que põe água ali dentro desse balde nosso, que é o nosso orçamento, e o que tira água desse balde, para que sempre o balde fique cada vez maior, tá? Então, categorizar, ter esses fluxos, né, de onde vem, para onde está indo, tudo isso vai se tornando cada vez mais claro para você, né? Quantificar, para você entender aonde é preciso cortar, né? Porque sempre dá para a gente cortar. Então, se eu não tenho clareza, aonde eu vou saber atacar? Né? Quais são os eventuais gargalos, aonde eu posso atacar mesmo, né? Colocar ali energia para poder estancar, né? Aquilo ali que está me machucando, né? Que está me ferindo, aquela hemorragia, né? Que eu estou perdendo sangue por ali. Então é muito importante a gente entender, né? E como eu falei no início, né? Eu dei o disclaimer. Para mim, eu não preciso tanto desse hábito porque isso já está, de certa forma, muito consolidado na minha vida. Mas eu reafirmo aqui para você, quanto mais desorganizado financeiramente você for, mais detalhista eu aconselho você ser. Tá? Isso aqui é fundamental, tá? Para você evitar negligências. Né? Aquilo que poderia ser cortado, mas eu não quero cortar, ou passou desapercebido, eu nem percebi. Né? Tem a questão do cafezinho, que muitos educadores financeiros falam. Eu não digo para você cortar o cafezinho, em hipótese alguma. Se isso te faz bem, né? Muito mais pelo que você gasta, mas aquele é um momento que às vezes as pessoas gostam de ficar ali, batendo papo, conversando. Então, que faça. Se isso é relevante para você, não tem problema nenhum. Mas aquilo que é supérfluo, eu falo para você cortar imediatamente, tá? Tenha clareza mesmo. As primeiras execuções, quando você começa a fazer isso, elas são mais difíceis, tá? Então, remoção de contas obsoletas que estão ali, né, que você às vezes nem sabia. Só um último ponto aqui é cuidado ao cortar despesas que geram valor, para não ficar com aquela mesquinhez. Um exemplo claro, eu quero investir em conhecimento, isso eu sei que vai me fazer bem. Por que eu vou cortar, às vezes, um curso, algo que eu sei que está me gerando valor, que vai me
ter uma promoção, que eu vou conseguir gerar mais valor no meu trabalho, que eventualmente se o meu patrão não me reconhecer, o mercado me reconhece. Né? E se o mercado não me contratar aqui num certo período de tempo, eu estou adquirindo conhecimento para quando eu tiver a minha empresa, quando eu for um profissional autônomo, eu vou estar na frente da situação. Né? Eu já falei em outras situações, quando eu trabalhava para os outros, né, lá em Belém, quando eu me formei e fui para Belém, a minha mentalidade era que eu sempre trabalhava para mim. Né? Eu nunca trabalhei para os outros. Então acho que isso foi uma questão que me fez progredir muito. Né? Eu entender que por mais que eu gerasse valor para a empresa, no fundo mesmo, eu estava gerando valor para mim. Tá? Então é fundamental você entender como que é essa forma de pensar. Tá? Executar as faxinas de contas, você tem que ter disciplina. Né? Por quê? Porque para você poupar e ter o aporte mensal, que é aquilo que vai te enriquecer de fato, continuar sempre aportando nas empresas, nos fundos imobiliários, né, nas ações e fundos imobiliários, eventualmente, à medida que você melhora, você vai aumentando esses aportes. E isso vai te ajudar a exponenciar esses resultados. Para que ou você continue trabalhando e se aposente com um valor muito maior, ou eventualmente se aposente mais cedo. Né? E aí vai do objetivo de cada um. Então é fundamental, né, entender, esse dinheiro está sendo bem gasto? Tá? Eu estou tendo clareza, é realmente necessário essa conta? Então todas essas questões, eu vou te trazendo aqui as reflexões, para que você adeque à sua realidade. Tá? Eu consigo diminuir alguns gastos? São perguntas que eu quero deixar aqui para você pensar de acordo com a sua realidade. Tá? Então, quanto mais desorganizado financeiramente, maior é o esforço que você tem que despender, empregar nessa faxina. Né? E as pessoas que já são mais organizadas podem assistir essa aula e já passar para a próxima. Tá bom? Lembre-se que o maior resultado que você vai ter é justamente naquilo que você não quer fazer. Tá? Naquilo que você precisa, pelo menos, como se diz, chegar ali na nota 6, na nota 7, para poder pelo menos passar de ano. Tá? Então, os grandes ganhos, os maiores resultados, geralmente estão naquilo que você não quer fazer, naquilo que você ignora. E aí é que vão ter resultados expressivos, tá? Porque aquilo ali vai te passar para um outro patamar. Você vai ter um estágio de consciência e de maturidade para poder alcançar o próximo nível, tá? Espero que essa aula tenha feito sentido para você. Se não curtiu, já curte aqui o vídeo. Se não está inscrito, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau!